Deixa eu ver se as meninas se a Laís já entrou aqui pra gente iniciar nossa live hoje com a Laís Vidal, do Clube das Penélopes. Deixa eu ver aqui se a Laís. Aqui. Gente, uma alegria fazer essa live com a Laís. Olha ela aí! Olá, Oi, Laís, boa tudo noite. bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, muito bem. Ai, acho que minha câmera tá um pouquinho torta. Boa noite, Bom, gente. Então, boa sejam todos noite. muito bem-vindos. Como eu falei, é uma alegria. Eu conheci, já acompanho já há um tempo o trabalho excelente que as meninas fazem lá. Se vocês ainda não seguem, eu convido, eu indico, eu recomendo muito para todo mundo seguir lá, Clube das Penélopes. É um trabalho muito competente, muito bem feito, assim. Eu vejo a dedicação das meninas, assim, todo o cuidado, assim, o zelo com o trabalho. É um trabalho muito bem feito, assim. E foi numa live que eu estava acompanhando delas, que acho que era justamente com a Laís, é você e a Rapuk, né? Não é isso? Isso, eu e a Rapuque. E aí, numa live sua, eu fiquei encantada. Eu falei, não, vou convidar. Aí eu entrei em contato com ela, conversei, assim, e graças a Deus ela aceitou. E a gente está aqui, gente, para conversar com vocês um pouquinho sobre esse tema, falar sobre a questão da pureza, né? Da Exatamente, purificação da imaginação, né? Educação do exatamente. imaginário, educação da imaginação. E para a gente iniciar, eu vou convidar vocês, assim, para a gente rezar uma Ave Maria, né? Pedir a intercessão da Santíssima Virgem Maria para a gente iniciar. E depois a Laís se apresenta, e aí ela inicia o tema, a gente começa a nossa conversa. Pode ser assim? Pode ser. Então vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, Rogai por rogai nós. por São João Paulo II, Rogai por nós. glorioso São José, rogai por nós. Rogai Em por nós. nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, gente, para quem não me conhece, assim, só para quem está entrando aqui, não sei se vocês estão aqui ou pela Teologia do Corpo ou pela Clube das Penélopes. Meu nome é Daiane, eu sou do apostolado da Teologia do Corpo e sou administradora da página Teologia do Corpo Brasília. E agora eu peço, é uma alegria ter todos vocês aqui, especialmente a Laís, e agora eu deixo ela para ela se apresentar, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre ela. Então, meu nome é Laís, eu tenho 27 anos. É, eu sou uma das fundadoras, né, criadoras do Clube das Penélopes, junto com a Rapuque. Nós começamos o nosso trabalho vai fazer uns 8, 9 meses. Então, é um trabalho que a gente começou juntas, à distância mesmo, então, muita coisa a ser falada. Quando você me chamou, né, a gente estava lá conversando sobre o tema, e na hora eu me lembrei de um tema que vem várias perguntas. Muitas pessoas perguntam a respeito sobre pureza. Tinha até uma menina em Uhum. específico que ela me perguntou isso, né? Dá para recuperar a pureza? Porque a nossa mente ela está tão cheia de imagens ruins, de coisas ruins, eu consigo recuperar isso, trazer para a nossa vida novamente uma vida pura. E pelo jeito que ela me perguntou, parecia que era impossível, né? Então, quando você me chamou pelo tema, né, da teologia do corpo, eu já na hora já pensei, eu falei, pureza, eu acho que tem tudo a ver e casa os dois, o trabalho de nós duas, né? O trabalho com a literatura e o trabalho Exatamente. do seu trabalho. Muito bom, É, né? Aqui eu também recebo muitas perguntas, assim, muitos questionamentos, porque a gente vive num mundo assim tão hipersexualizado, e não só na questão do sexual, de tudo, né? Por exemplo, uma arte que já não é arte, que diz que é arte, que parece que a gente vai perdendo o contato, né? E os nossos sentidos vão ficando saturados do que não é belo, do que não é verdadeiro, do que não é bem, né? assim, depois que já era ruim antes, mas quando a internet chegou,
foi algo assim que derrubou a maioria das pessoas. A gente não sabe muito como filtrar. Não tem jeito, toda hora a gente vê imagens pornográficas e não é, às vezes a gente nem está procurando realmente, mas tá, a gente abre o Instagram, abre o Facebook e tem uma imagem ali que fica na nossa mente, né? Uma coisa que nós Uhum. precisamos entender é que essas coisas, elas ficam na nossa memória, elas ficam na nossa imaginação. E essas coisas, elas voltam, né? Nós somos pessoas assim que toda hora a nossa memória, ela tá, quando a gente fica ocioso, a nossa memória ela vai resgatando coisas para pensar e tudo mais. E quando ela Ociosidade. isso, exatamente. Quando ela tá ociosa, ela vai resgatando o que tiver para ela lembrar. E uma das coisas que ela vai se lembrar vai ser dessas imagens ruins que a gente vê. Então, todo esse cuidado. Então, muita gente teve um passado ruim, por exemplo, né? Um passado muito sexualizado, um passado de violência, todo esse tipo de coisa. E a mente dela se tornou escrava disso. Né? Então, ela vive voltando a isso, voltando a essa época de sofrimento, essa época de pornografia, essa época de sexualidade desregrada. Isso sempre vai voltando nela. Né? Então, uma coisa assim que a gente precisa fazer, não sei, né, se a idade da maioria do pessoal aqui, mas talvez a maioria se lembre das fitas cassetes ou VHS da vida, que quando a gente Sim. ia gravar uma coisa, a gente tinha que tomar cuidado para não gravar em cima de outra coisa, né? Então, quando eu estava lá a fita, eu queria salvar uma música que eu escutei no rádio. Eu colocava, eu gravava aquela música que estava tocando, mas ela podia vir em cima de outra coisa. O que a gente tem que fazer com a nossa imaginação? Nós precisamos gravar em cima de todas essas memórias ruins, gravar em cima delas imagens boas, Hum. né? Então a gente precisa fazer esse trabalho de fita cassete com a nossa mente para resgatar isso, né? Então a gente precisa colocar imagens boas em cima de todas as imagens ruins que a gente tem, né? Então muita gente pensa, né, em purificar o corpo, seja com vestimenta, seja ou mesmo, né, não sendo religioso, seja com uma alimentação, não, eu vou me alimentar melhor, eu vou praticar exercício, e a pessoa esquece que ela tem uma alma, né? É. Então, a alma dela tá doente, tá podre, e ela tá lá alimentando, não, tô cuidando do meu corpo. Daí entra também aquela Alimentação coisa, alimentação super isso, saudável, academia, tudo, o corpo tá, né? exatamente. E daí quando acontece, ou mesmo no sentido religioso, né? Aquela pessoa que se preocupa tanto com a vestimenta, não, porque eu tenho que me vestir, a saia tem que ir até onde, eu tenho que cobrir os ombros, mas tá, aonde você quer chegar com isso, entendeu? Será que não é só um artifício? Você está realmente cuidando da sua alma ou você está só querendo mostrar para as outras pessoas? Né? Então, por isso que o trabalho, lógico, nós temos que cuidar das nossas vestimentas, mas o trabalho ele Hum. tem que ser muito interior, porque nós somos seres humanos. Né? Então, uma coisa que a gente precisa entender é que o que é a imaginação? Né? Então, a imaginação é algo que nós, seres humanos, todo mundo tem. Né? A gente tem aquela função cognitiva aqui do nosso cérebro, que tudo que a gente vai vendo, a gente vai guardando. Né? Antes da gente propriamente ver alguma coisa, né? Quando a gente vê algo, primeiro a gente forma uma imagem na nossa cabeça. Né? Uhum. Então, eu vi um doce na vitrine. Né? Antes de eu saborear, eu já imaginei ele na minha mente. Eu já tenho ele na minha mente ali. Antes de eu comprar uma coisa na internet, eu comprei uma coisa pela internet, eu já consigo me imaginar usando ele. Então, nós temos isso, naturalmente. Você está me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ai, caiu um fone. Oi, Léo. Léo de Curitiba, meu amigo, tá aqui. Abraço pro Léo e pra... Então, e daí, quando você vai formando essas imagens, isso é natural. Só que o que acontece? O ser humano, essa função imaginativa é comum Hum. aos animais também. Né? Os animais também têm imaginação. Então, quando você vê um cachorrinho, o cachorrinho Sua também voz tem ficou um imaginação. pouco... Laís,
Sua voz ficou um pouquinho longe. Tá me ouvindo? Agora tá melhor. Melhor? Melhorou. É que caiu o fone Sim. que estava com o microfone. Então, o que acontece? Os animais, eles também têm imaginação. Os animais também sonham, os animais... né, a gente vê um cachorro lá dormindo e ele, né, às vezes late, às vezes rosna dormindo. Então, quer dizer que dele também existe isso. E os anjos já são diferentes. Os anjos, eles não precisam de algo físico. Eles já têm todas as ideias ali, elas já vêm naturalmente para ele. Então, nós somos essa junção do anjo, né, de um pouco da elevação do anjo, com a imaginação animal. Isso é natural. E como o que acontece com a maioria das pessoas? Elas estão ficando só no nível animal. Então, elas veem uma coisa, eu desejo aquela coisa, e a imaginação dela tá só assim. Só, eu quero isso, e eu vou ficar imaginando como é ter isso, como é conseguir isso, e tudo mais. Então, ela trava ali, naquela parte. Ela fica bichinho. É isso que está acontecendo com a maioria das pessoas. Elas se tornaram bichinhos. Então, isso é muito perigoso. Por isso que a gente tem um certo nível que a gente precisa se elevar. A gente precisa sair da pura imaginação para ir para algo mais elevado, que é próprio do ser humano mesmo, né? Nós temos uma alma, então a gente sai dessa abstração que é agradar sempre o corpo para manter a alma, né? Para fortalecer a nossa alma. Então, para fortalecer a nossa alma, tem uma série de cuidados que a gente tem que ter, né? Então, uma das coisas é focar em livro, né? Eu sei que a internet é um paraíso. Isso que eu ia perguntar para vocês sobre a literatura, porque eu vejo que vocês fazem um excelente trabalho, por isso que eu falo que eu acho que quem está aqui, que ainda não acompanha as meninas, eu acho que eu indico, gente, recomendo que vocês acompanhem o trabalho delas, porque eu fico observando a história de vocês, tudo, as postagens de vocês, assim. E vocês apresentam a literatura, vocês falam da arte, vocês falam da música. E eu queria que você falasse sobre isso, como a literatura, a música, né, pode ajudar nisso, né? Então, um dos conselhos assim que a gente sempre dá, que eu sempre vejo, é focar nos livros, primeiramente nos livros, por causa disso. Porque nos livros você consegue focar em uma coisa. Quando você está na internet, por mais que você esteja vendo uma coisa boa, existem um monte de ruídos ali. Tem um monte de coisa ruim acontecendo. Tem um monte de imagem que pode dispersar. Tem as notificações do WhatsApp. Então, quando você pega um livro, o livro você vai ter que focar nele, né? Lógico, desligando todos os celulares, todas essas coisas. Mas você vai precisar focar nele. É nele que você vai ter que focar, não vai ser em outras coisas. Então, os livros, né? Livros de santos, se você for católico, alguma coisa assim, ou livros elevados, né? Livros que levem a uma meditação, que levem a coisas mais elevadas, que saia daquela condição de bichinho, né? Infelizmente, nós... Pode falar. Não, tem não sei se você já ouviu falar da Catherine Lecuyer, que é ela é canadense, mas ela vive hoje na Espanha, e ela tem 2 livros que falam sobre educação infantil, né, para os pais, assim, para os educadores, para todo mundo, na verdade. Mas ela tem um livro dela que ela tem Educar na Realidade ou Educar na Curiosidade. E você estava falando aí, eu lembrei, porque no Educar na Curiosidade, ela fala assim que as pessoas que são multitarefas, porque achei interessante quando a Laís falou assim, porque lá na internet, quando você está, por exemplo, no Instagram, você fala, não, mas eu vou acompanhar aqui os textos do Instagram, vou olhar um texto ou outro. Mas ali é uma imagem após a outra imagem. E aí o seu cérebro, né? Nenhum cérebro humano consegue ele parar e focar. E ela tem uma frase que diz mais ou menos assim, que os multitarefas são amantes da dispersão e da superficialidade. Porque justamente a gente não consegue, nossa mente não consegue parar, focar, pensar, raciocinar, contemplar aquilo ali, então a gente não absorve, assim. É muito mais difícil.
isso, né, que a questão do livro, de você parar e de você se dedicar a uma leitura ali. Sim, sim. É lógico. Dá para investir em vídeos, em bons filmes e todo esse tipo de coisa. Mas daí a gente está lidando com uma coisa mais complexa, né? Até para as crianças, por exemplo. Geralmente, o ideal é você evitar o máximo que puder de telas, né? Porque a criança está em Isso. formação. Então, você dá livros para uma criança, você lê junto com a criança. Isso tudo é muito melhor para ela do que um filme, do que por melhor que Uhum. seja o filme, por melhor que seja o conteúdo que ela está vendo. É uma tela, é artificial. E ali o contato com o livro mesmo é muito importante. Acontece que não é só para criança que isso vale, né? É para a gente também. Uhum. Então, as coisas, né, computador, essas coisas, elas podem te dispersar muito mais fácil, muito mais facilmente. E também contemplar a natureza, parar e contemplar mesmo ao seu redor. Isso faz muita falta para as pessoas, né? Para as pessoas parar e olhar o que está acontecendo ao redor dela. Né? Então, a nossa imaginação ela está cheia de coisas que são artificiais, que são imagens que foram criadas para a gente e muitas vezes ao nosso redor a gente não está vendo o que está acontecendo. Né? Então, quando falo de contemplar, é realmente contemplar a natureza. Você parar e olhar para uma árvore. Na verdade, eu já vi até exercícios assim, né? Você parar em frente a uma árvore e você ficar meia hora olhando uma árvore. Isso é contemplar uma árvore. Né? Parar e ficar lá olhando para ela, dar atenção total para ela. Porque, primeiro, exercício é muito difícil. É muito difícil você parar 5 minutos para ficar olhando uma coisa. Né? Mas, assim, a gente precisa voltar a isso para tentar, aos poucos, ir olhando para a realidade. Não tanto as coisas criadas, assim, que foram feitas só para atrair nossa audiência, atrair... Não, olhar as coisas ao nosso redor mesmo. Então, ter esse cuidado de contemplar. Também ter cuidado com as amizades, né? Porque isso é uma forma também da nossa imaginação ela melhorar, é quando a gente tem conversas mais elevadas com as outras pessoas. Então, a nossa memória, a nossa imaginação, ela é formada das coisas que a gente vê, mas ela é formada das coisas que a gente ouve também, né? Por isso Uhum. que é importante até cuidado com as músicas, mas com as amizades no sentido de se é uma pessoa que fala o tempo inteiro besteira, que é uma pessoa muito maliciosa, é uma pessoa muito maldosa, é uma pessoa muito fofoqueira, o que vai acontecer? Essa Fofoqueira, pessoa. piadinha de Isso. duplo sentido, né? Uhum. Não, todas essas coisas, assim, né? E às vezes é uma pessoa que você gosta muito, mas você fica do lado dela, você já começa a sentir um pouco mal. Porque, bom, essa pessoa, ela tá falando muita besteira. Então, tomar cuidado com isso. Né? Às vezes você vai ter que se afastar, às vezes você vai ter que sair do grupo, você vai ficar sozinho muitas vezes, mas assim acaba sendo uma consequência para melhorar a sua pureza. Né? Então, dá atenção às coisas que você ouve. Se eu ouço muita besteira, ouço muita reclamação, ouço muita fofoca, ouvir coisas ruins o tempo inteiro, isso vai ser ruim para você de alguma forma. Então, ter Laís, cuidado com isso. Oi? eu fico pensando, por exemplo, os rapazes, né, que assim, que nessa busca por uma vida mais pura, assim, mais casta, eu fico pensando que, assim, tem que ter a decisão mesmo, porque, assim, eu não sei se existe grupos de mulheres, assim, que, eu digo grupos no WhatsApp, que distribuem essas imagens pornográficas, assim, eu não sei se existe grupo de mulheres, mas, assim, a gente ouve falar que existem grupos de homens, né, que eles vão, ficam mandando essas mensagens, eu acho que também ter a coragem, né, de se dispor de sair desses grupos, né? Uhum. A pornografia é uma coisa muito perigosa. E assim, eu acho que tá mais ou menos igual tanto para homem para mulher. É uma ilusão achar que uma mulher também não tem contato com isso, não gosta desse tipo de coisa.
que hoje é uma coisa cada vez comum, infelizmente. Mas, assim, essa coisa mesmo de lutar contra isso, e é aquele medo mesmo do julgamento alheio, de ficar fora do grupo, e todo esse tipo de coisa. Uma coisa muito interessante que eu descobri essa semana, inclusive, que eu achei muito curioso, né, para a gente entender o que a pornografia faz das pessoas e como ela transforma, e como ela tem a ver com todas as coisas ruins que acontecem até na sociedade. Eu estava vendo um canal no YouTube contando por que os cinemas deixaram de ser nos prédios individuais e foram para os shoppings, né? Ele estava explicando a história do cinema e ele contou que houve uma época, né, que o cinema virou muito moda e o que aconteceu? Começou a sair as pornochanchadas, né? Que eram aqueles filmes pornossóficos, assim, que existiam antigamente. E quando saiu esses filmes, foi um boom, assim, sabe? Começou muita gente ir assistir, começou a fazer muito sucesso. Todos os cinemas, vários cinemas começaram. Acontece o quê? Que os cinemas que focaram nesses filmes, só esses filmes, por causa de audiência, né, por causa de dinheiro, a violência no bairro aumentou. Subiu assim, estourou. Daí o que acontece? Quando a violência começou a aumentar, as pessoas deixaram de ir, ficaram com medo de ir até aquele bairro e deixaram de ir naquele cinema. Aí os cinemas tentaram voltar atrás, tentaram começar a passar de novo filmes normais. Mas daí a violência já tinha estourado, as pessoas não compravam mais e esses bairros eles ficaram, né, como os mais violentos. E é engraçado, né, pensar nessa associação entre um lugar que começou a passar muita pornografia, que era pornografia leve, não chega nem perto da pornografia que existe hoje, e a violência, tal relação entre pornografia e violência. Então, para você ter uma ideia de quanto a nossa imaginação, ela mexe com tudo, né? Como ela mexe com a nossa alma. Então, se você tem acesso à pornografia, a conteúdos pornográficos. Sobre essa questão da pornografia, Padre Paulo Ricardo, aí voltou. Voltei, tá ouvindo? Tá perfeito agora. Ótimo. Ai, ai. Tava falando alguma coisa? Eu tava falando sobre o que você estava falando, né? Que Padre Paulo Ricardo, ele fala assim, gente, a gente não tem que tentar conciliar. Ah, não, eu vou tentar ser casto aqui, mais ou menos, e tudo. Ele falou, não, a gente tem que se empenhar numa luta mesmo por uma pureza de forma radical. A gente se dispõe tantas coisas na vida da gente a fazer de forma radical, e quando é pela questão da pureza, a gente não se dispõe, a gente vai deixando. É como se dissesse assim, por exemplo, um homem casado. Na verdade, isso é para qualquer homem, né? Mas eu vou pegar aqui o exemplo de um homem casado. É para qualquer um, quando a gente fala, né? De ter um coração puro, uma mente pura, é para qualquer um. Por exemplo, o padre fala assim, um homem casado que, assim, ele olha para uma mulher, assim, ele não consuma o ato, digamos assim, do adultério, mas ele olha para a mulher já com um olhar, né, de luxúria ali e tudo. O que será que a esposa dele não sentiria se observar? Ele falou assim, no pensamento. O que será que a esposa dele não sentiria se conseguisse enxergar esse pensamento do esposo, assim, né? E assim, e não a esposa, né? Assim, Deus tá ali, assim, a gente tem que, como ela estava falando, cuidar da nossa alma, assim, pensar na nossa pureza de coração, assim. E então, não tem como, por exemplo, isso para todos os homens, eu repito, mas não tem como, por exemplo, um homem casado tentar negociar. Tentar assim, eu vou só ficar assim de conversinha com uma mulher ou outra que me manda uma mensagem ou que me manda uma foto, ou com os amigos que mandam foto, ou ficar em grupo de homens que mandam fotos pornográficas e tudo. E inclusive o padre dizia assim, ele fala, pode ser uma mulher que esteja vestida de maneira decente, mas se o homem olhar para ela com um olhar indecente ali, ele já pecou. Assim, e ele
ele pecou e também ele feriu a questão de uma aliança, feriu o matrimônio. E por isso que ele fala, não tem como a gente tentar negociar assim, ah, não, vou ver só um filme aqui, ou vou ouvir só uma música, porque como a Laís falou, isso fica na nossa mente, depois a gente vai infelizmente ver as consequências disso. Oi? Uhum. Tô ouvindo. Não tô te ouvindo. O importante, assim, quando a gente fala de Ah, imaginação, agora eu tô ouvindo. porque ele sai até dessas coisas tão óbvias. É importante falar da Hum. Gente, acho que a Laís vai voltar. Vamos rezar uma Ave Maria, pedir a Nossa Senhora, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir é, terminar essa live. Acho que ela vai entrar novamente e a gente vai prosseguir. Então, gente, aqui, ela entrou. Tá cortando o som. Agora vai dar certo. Ai, tomara que funcione. Pronto, tô te ouvindo. Tá ouvindo? Graças a Deus, tô te ouvindo. Tá? Graças a Deus e a Nossa Senhora. Então, uma coisa que a mulher, né? Como o nosso Hum. clube é para mulher, de Seu tocar som no tá ponto, cortando. como que uma mulher trai, né? Geralmente, ela começa com né? Ela Hum. vai dando coisas. Não sei o que tá acontecendo. De novo? Eu acho que Vocês estão ouvindo a Laís, gente? Ah, na hora que você falou agora, eu ouvi, Tá me Laís. ouvindo? Oi, Pedro. Você tá me ouvindo agora? Agora eu tô te ouvindo. Tá. Então, assim, o que que a mulher faz? A mulher, ela peca pela questão de fantasiar coisas. Então, Isso. quando ela começa a... Por isso que a imaginação da mulher, ela é muito forte nesse ponto, porque ela, né, ela começa a imaginar. Então, a traição da Uhum. mulher, ela começa nessas conversinhas, nessas coisinhas bobas, assim, que a mulher vai dando atençãozinha, ela Uhum. vai abrindo um pouco a mente dela para conversinhas. E isso ela Sim. começa a fantasiar, né? E isso também Uhum. faz parte da nossa imaginação. Geralmente a gente vai lá, começa imaginando alguma coisinha. Ah, Uhum. mas seria tão melhor se eu tivesse naquela vida, se eu tivesse naquela situação, se eu tivesse com aquele homem, se eu tivesse aquela vida, Uhum. tudo aquelas coisinhas. A gente começa a fantasiar, 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 fantasiar. E isso é uma coisa assim que a mulher ela tem que tomar muito cuidado, né? Porque acontece e ela não consegue controlar depois, né? Chega uma hora que ela não consegue mais controlar o que está acontecendo com ela. Então, o que acontece? A nossa imaginação, como que ela funciona? Ela precisa de alimento, certo? Como ela é uma coisa humana, normal, todo mundo tem,
não tem, existe ninguém que não sofre com a imaginação. O que que vai acontecer? Ela precisa de alimento. Ela vai se alimentar do que tiver, do que você der para ela. O que você apresentar para ela, ela vai receber. Então, se você tá dando porcaria para ela, ela vai se alimentar de porcaria. E assim, o que acontece? Eu até falei nos stories que num momento, todo mundo passa por um momento de dor, por um momento de sofrimento, por um momento de tristeza. Todo mundo passa. O que acontece? Nesses momentos, vai vir todo tipo de pensamento na sua cabeça, todo tipo de coisa, todo tipo de absurdo. E se você só tem coisas ruins, se você só consome coisas ruins, vão ser essas coisas que vão vir vão vir na sua mente nessa hora. Então, por exemplo, eu sempre vejo o exemplo, por exemplo, de roqueiros, né? Que você vê a história de suicídios, de roqueiros. Por quê? Que é tão fácil se suicidar uma pessoa que ela tem muito contato com músicas tristes, né? Geralmente as músicas já falam de suicídio, as músicas já falam de tristeza. Temas sombrios, né? Isso. Então, como essas músicas elas falam muito dessas coisas tristes, quando ele fica triste, não existe beleza ali, você não vê beleza, né? Você só vê coisa sombria, pesada, né? Uma realidade assim que, sei lá, difícil de lidar. Exatamente. E daí, então, naquele momento de tristeza, de dificuldade que a pessoa tá, vão ser essas lembranças que ela vai resgatar, né? Vão ser essas coisas que ela vai ficar ruminando. Quando você tem o belo diante de você, então se você vê coisas boas, coisas bonitas, e o tempo inteiro, tá? Não é de vez em quando, o tempo inteiro. Você se alimentando desse tipo de coisa, quando você estiver muito triste, pode até vir esses pensamentos ruins, esses pensamentos de morte, esse tipo de coisa. Mas logo você consegue substituir por uma coisa melhor, né? Logo você consegue, porque vão vir, vai. Eu falo assim, né? Eu gosto de falar de coisas que eu faço, né? Então, eu passei por esse processo de desintoxicação mesmo, né? Um detox das coisas feias. Então, foi que eu percebi que eu ficava muito triste, que eu ficava muito irada e com uma facilidade imensa. Isso ainda existe em mim, né? Existem aqueles dias que realmente parece que nada controla, só que eu falei, não, eu preciso me firmar na oração, eu preciso ver coisas melhores. Por exemplo, eu gosto muito de comédia, eu gosto muito de conteúdo de comédia. Seja filme, seja stand-up, seja conteúdos de humor no YouTube, qualquer coisa. Eu adoro, eu gosto bastante. O que acontece? O problema disso, pelo menos o humor brasileiro, ele é muito sexual. O tempo inteiro eles estão falando de sexo, o tempo inteiro, né? Não é algo que você consegue... Eu até filtro também algumas coisas, mas é muito difícil filtrar o tempo inteiro. Como é algo comum, todo mundo vê, todo mundo fala sobre isso, já virou um negócio que não tem muito para onde você fugir, se você gosta desse tipo de coisa. E eu falei, bom, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que cortar algo que eu gosto muito, algo que me diverte muito, por um tempo pelo menos, né? Existem coisas que todo mundo pode ver, né? Existem pessoas que elas vão ver pornografia e elas não vão sentir nada. Só que essa pessoa, ela já está num nível de maturidade muito grande, ela já tem um nível de santidade talvez muito grande. Então, são pessoas especiais. A maioria de nós, tendo contato com esse tipo de coisa, vai ficar totalmente confuso, vai ficar totalmente mexido. Então, eu fui cortando. Primeiro, eu fui cortando comédia romântica, que era o que me fazia fantasiar, né? Cortei as comédias românticas. Parei. Só assistia comédia romântica quando alguém indicava para estudo. Nossa, essa comédia, ela tem um sentido bom, ela traz uma mensagem legal. Beleza, eu assistia. De resto, parei. Cortei da minha vida, não assisto mais. Agora eu já tô numa fase que eu consigo assistir e eu sei que eu não vou ficar remoendo aquilo, pensando, né, no encontrar o amor da minha vida. Tentando se encaixar naquela realidade, aí não se encaixa, aquilo ali vai te gerando uma frustração, né? Exatamente, E uma série de exatamente. coisas.
tudo isso fazia parte da minha imaginação. Cortei. Aí fui melhorando na minha vida de oração. Fui lendo livros melhores, lendo com foco. O clube, ele tem esse sentido, né? De ler livros com um foco, tá? São livros que têm um sentido de trabalho, têm um sentido de serviço, os livros desse ano, pelo menos. Então, eu estou lendo livros assim. Acontece que mesmo nesses livros, em alguns livros que eu tenho lido, aparece algum conteúdo pesado, né? Por exemplo, eu estou lendo muitos livros com temática sobre trabalho esse ano por causa do clube, por conta do clube. Eu vejo um livro, eu já começo a ler, eu nem leio sinopse nem nada, eu leio. E eu li Ana Terra do Érico Veríssimo, que ele escreveu O Tempo e o Vento, e Ana Terra faz parte do Tempo e o Vento. Lá é um livro que eu gostei bastante, tem a ver com trabalho, tem a ver com uma mulher como personagem principal, tudo mais, é uma novela nacional. Acontece o quê? Dentro desse livro tem uma cena de estupro. E eu me lembro de ficar pensando muito nesse estupro. É uma cena, assim, rapidíssima dentro do livro. Mas eu fiquei pensando naquele estupro. E eu falei assim, eu não acho que seja um livro bom para a maioria das pessoas lerem. Entendeu? Tem gente que vai ficar com isso na mente. Né? Então, quando eu falo de ler livros para melhorar a imaginação, é escolher bem os livros que você vai ler. Se você é uma pessoa mais sensível, se você é uma pessoa que tudo mexe com você, tomar cuidado com essas escolhas. Então, veja, né, pessoas confiáveis que indicam os livros e tudo mais, para você não ficar com aquela imagem na cabeça. Então, cuidado também com os livros que vai ler, né, que você vai escolher. Selecionar bem essas leituras. Então, uma dica é essa, selecionar bem as leituras. A outra é guardar os sentidos. A gente pensa que é só o olhar, só pelo nosso olhar que a nossa imaginação é formada, mas não. São todos os nossos sentidos. É pelo toque, é pelo olfato, pela audição. Então, ver o que a gente ouve, observar, né, o que a gente está ouvindo, o que a gente está vendo, o que a gente está, né, mexendo, que a gente fica lá com curiosidade a respeito de tudo. Então, mortificar a vista mesmo. Então, eu não preciso saber de tudo, eu não preciso ver tudo, né? Como o Padre Paulo fala, nós não somos uma lata de lixo. Tá? A gente não precisa saber de tudo. A gente tem essa ideia, né, que a gente precisa saber todas as coisas, a gente precisa ter opinião sobre tudo. Porque estão falando sobre aquele novo clipe, estão falando sobre o Whindersson Nunes com a Isso gera moça lá. ansiedade, né? Esses dias eu estava com os amigos e eles falando sobre o Anderson, não sei o nome dele, sobre esse moço, e eu não sabia quem era e tudo, aí eu fiquei pensando, gente, nossa, não sei quem é, mas eu realmente, eu não consigo saber de tudo, porque parece que eu não sei de tudo, e aí eu vou buscar mais coisas, então eu falei, não, eu prefiro ficar mais calma. Isso gera ansiedade. Porque Gera ansiedade. Tudo que falam para você, você quer saber a respeito. Né? Meu grupo de amigos está conversando sobre tal assunto. Preciso saber o que eles estão falando. Não, você não precisa saber. Tá? É o que eu falei. Quando você alcança um certo nível de maturidade a respeito, nível, né, mais elevado, você consegue ter contato com certas coisas e isso não vai mexer com você. Mas até você chegar nesse período, você precisa cuidar do seu olhar, né? O que eu tô vendo? As pessoas estão falando sobre tal música. Eu preciso saber mesmo sobre essa música? Eu preciso saber mesmo esse livro, né? 50 Tons de Cinza, eu preciso assistir? Eu preciso mesmo? Na maioria das vezes, você não precisa. Então, as pessoas, elas ficam brincando com fogo. Elas ficam, né, jogando ali. Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa. Outra coisa que a gente até falou aqui, que é de combater a ociosidade. Né? Uma coisa que as pessoas elas não entendem, que, como eu falei, a nossa mente, ela se alimenta do que a gente está vendo, do que a gente está consumindo. Quando a gente fica com a cabeça vazia,
ela vai ficar caçando coisas para pensar, certo? Então, por isso que eu falei de ter coisas boas na mente, para colocar isso no lugar da, das coisas ruins, mas assim, a nossa mente ela vai puxando. Tanto que, por exemplo, as pessoas geralmente que têm problemas com masturbação, pornografia, elas vão para esse tipo de coisa quando elas estão ociosas. Elas estão sozinhas e daí começa lá, ela tá sozinha, tá pensando, e daí vem a ideia, mas e se eu olhasse tal coisa? E se eu lesse tal coisa? E se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? E daí ela vai dando aquela abertura, quando ela vê, ela já está consumindo pornografia, ela já está se masturbando. E é algo assim, muito rápido. Por quê? Momento de ociosidade. Então, evitar ao máximo ficar ocioso. Ao máximo, o máximo. Então, sempre tá fazendo alguma coisa, sempre tá consumindo coisas boas, sempre, né? Ter esse cuidado de o que você está consumindo. Porque assim, realmente, a gente fica ocioso e a gente vai caçando coisa para pensar. É problema, é coisas ruins, é tudo. A gente vai vindo tudo aquelas coisas dentro da gente. Então, tomar cuidado com isso. E daí entra a questão de oferecer objetos bons à imaginação. Então, beleza. Entendemos que não podemos ficar ociosos, que nós não somos lixeira, não devemos saber de tudo, mas a gente precisa cuidar do que a gente está consumindo, certo? Então, vou oferecer coisa boa para ele. Eu vou ler história de santo, ou eu vou ler história bonita, eu vou ver filmes belos, eu vou contemplar coisas belas, eu vou conversar com pessoas sábias, com pessoas maduras, e alimentando isso, né? Vai colocando ao seu redor. Arrume um canto da sua casa bonito para você olhar, para você rezar, para você colocar isso na sua vida aos pouquinhos, porque a gente precisa disso, né? Como eu falei, nós somos humanos, todo mundo tem imaginação, a menos nas horas de contemplação, que a gente não usa objetos da nossa mente, usa só a realidade mesmo. Tirando esses momentos, a gente sempre vai ser refém do que a gente tem na nossa mente, né? Então, infelizmente, teve gente que, querendo ou não, teve contato com muitas coisas ruins, agora precisa trabalhar isso novamente e fazer as coisas certas, né? Vai ter que gravar em cima do VHS algo novo, né? Algo melhor. Muito, muito legal isso daí, não vou esquecer. Interessante isso. Exatamente. Os mais novos não vão entender o que é gravar em cima da fita cassete. Não, e é interessante que, desculpa, só igual você está falando aí, se a pessoa vive nesse. Na verdade, essa busca pela pureza, quando ela se empenha nisso também, eu acho que ela consegue, com mais facilidade, parar e silenciar. E hoje em dia, acho que o silêncio, assim, é tão escasso, é tão difícil. Ninguém quer parar, ninguém quer silenciar, né? As pessoas só querem falar, 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 ou consumir o tempo todo, tá ouvindo alguma coisa. Eu reparo que muitas vezes você tá num ambiente, assim, você tá numa igreja, que tá lá a igreja aberta, não tá no horário de missa, mas a igreja tá aberta. Aí chega alguém, parece que por estar silêncio, as pessoas dentro da igreja, elas querem conversar, nem no ambiente daquele, no ambiente as pessoas não conseguem mais fazer, parece que o silêncio incomoda, assim, né? E aí, então a pessoa não contempla, então a pessoa não. Ou seja. As pessoas não sabem lidar com os seus, com a quietude, elas não sabem mais ficar em silêncio. Sim. E muito é por causa da imaginação ruim. Essa paz interior. Não, ela não consegue, ela precisa de barulho. Então, outra coisa, assim, outro conselho é você não dar atenção para as distrações. Tem algo te distraindo? Esquece, entendeu? Vai acontecer. Nós somos humanos, nós temos imaginação, a gente vai lembrar que esqueceu de marcar o médico no meio do terço. Mas beleza, deixa lá. Né? O Padre Paulo fala para oferecer essa distração. Oferece essa distração. Olha, estou aqui. Santa Teresa d'Ávila fala que ela sofreu muito com distração. Muito, muito mesmo. Então, deixa ela lá, deixa o barulho, deixa aquela vozinha falando. Deixa, pode deixar. Continua.
continua o que você tem que fazer, né? Porque vai estar o tempo inteiro, tipo, quase um demoninho assim no seu ombro, falando, né? Para de ler esse livro, para de rezar, para de fazer isso, para. Tá bom, deixa ele falar. Fala, fala, fala. Não consigo fazer. Não dá atenção, né? A gente dá muita atenção porque o nosso corpo quer. A gente fica dando muita atenção. Como se ele tivesse realmente algum poder. Não, não tem. Então, deixa ele falar, deixa ele reclamar. Então, veio aquela agitação. Vai vir, normal. A gente não é santo ainda, né? Se Deus quiser um dia, quem sabe. Mas assim, vai vir essa distração, entrega para Deus e continua o que você está fazendo. Né? Porque é o que você falou de consentir. De você consentir, você viu uma moça bonita, vou consentir. Bom, não consinta. Né? A moça, ela vai te chamar a atenção, o moço bonito vai te chamar a atenção, mas beleza, vida que segue. Te chamou a atenção, olhei, virei a cara e sigo o que eu tô fazendo. Né? Então, esse exercício de cuidar desse tipo de coisa não dá atenção, porque a distração vem mesmo e é normal. Uma vez eu vi um teólogo um especialista na teologia do corpo, que é Christopher West, e ele dizia assim, numa palestra dele, que ele falava assim, como ele tem que estar muito tempo, ele fica muito tempo longe de casa, longe da esposa, viajando, dando palestra, aí ele falava, ele dizia que ele estava nos aeroportos, e viam aquelas mulheres lindas e tudo, e ele falava, eu tinha que trabalhar isso, porque eu não podia consentir com o pecado, eu não podia... Enfim, aí ele dizia assim que, né, com muita oração, com a vida interior, ele, assim, eu observei as duas vezes que eu tive contato com ele aqui ao Brasil, eu fiquei reparando como ele é um homem, assim, que no momento que ele tem ali de folga, ali das palestras, ele sempre está ali diante do Santíssimo, está sempre, sabe, diante do que realmente importa ali, assim, muito focado, assim, sempre, eu vi ele também com texto, fazendo oração do Santo Terço. E aí ele dizia assim que... Por que eu tô falando? Porque isso importa, né? Uma pessoa que tá em Deus e tudo. E aí o Christopher S. ele falou, então hoje em dia, quando eu vejo uma mulher bonita, eu tô lá no aeroporto, vejo uma mulher bonita, tô há dias longe da minha esposa, eu olho para ela, bendito seja Deus, né? É uma criatura, bendito seja Deus, por a beleza dela, e viro o meu rosto, pronto, não consegui. Louvo pela beleza dela, bendito seja Deus pela beleza dela. E é porque o belo nos atrai, o que é bonito nos atrai, né? Não tem como a gente... Mas, como você falou, vida que segue, né, Laís? Exatamente. Então, é esses tipos de cuidados que a gente tem que ter para purificar a imaginação. É isso, né? Essas coisas, né? De você selecionar bem as leituras, né? Filmes, tudo, mas principalmente as leituras, focar nisso, cuidar dos sentidos. Então, cuidar o que o Christopher faz, né? De não ficar olhando. Então, eu ouvi alguma coisa, é até uma mortificação, é algo que é uma indicação para fazer penitência, é uma penitência. Então, eu não vou ficar com curiosidade de alguma coisa. Então, aconteceu alguma coisa, eu quero saber. Não, eu não quero saber. Não vou saber. Eu não vou saber, eu não... Isso é uma coisa que as pessoas não têm mais cuidado, é uma mortificação que a maioria das pessoas não faz mais, né? Não, eu não preciso saber, saiu o filme novo, eu não quero ver, eu não vou ver, saiu a música nova, eu não vou ouvir, saiu o filme... Não, sabe? Saber falar não para certas coisas, que infelizmente a gente não sabe mais falar não. Então, é uma coisa de mortificar mesmo. Geralmente as pessoas elas falam muito, por exemplo, do jejum. O jejum é uma mortificação de um sentido, que é do paladar, né? Você está cuidando do seu paladar para você não ficar lá comendo bobagem. Então a gente cuida desse tipo de coisa, não come carne, não come doce. As pessoas têm esse cuidado. Só que não tem um cuidado com as coisas que ela assiste, não tem cuidado com as coisas que ela lê, não tem cuidado com as músicas que ela ouve. Uma coisa assim, até esqueci de me falar, que eu percebo que as músicas sertanejas hoje, aqui pelo menos na minha cidade, o que a maioria das pessoas ouve é sertanejo. E as músicas de sertanejo hoje, elas têm uma temática que deixa as pessoas muito tristes.
quem ouve, né? Quem Sim. tá ouvindo aquelas músicas, porque elas falam de traição, elas falam de Uhum. bebedeira, elas falam... E assim, eu sei que talvez para algumas pessoas vai parecer um moralismo. Parece que a gente está sendo moralista, né? Não, não pode ouvir música que fala de cerveja. Não é isso. Não é moralismo. É questão. É o exemplo que eu citei do cinema, né? Do exemplo do cinema que tá lá passando um filme pornográfico, e isso influencia na violência do bairro. O que tem a ver uma Uhum. coisa com a outra? Não parece que tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, músicas tristes, músicas que falam de traição, músicas que falam de sofrência, essas músicas, elas deixam você mais triste. Quando você for pensar sobre o amor, você vai ter coisas, esse pensamento Isso. viciado, né? Vão contaminando o imaginário da pessoa, né? Vai contaminando, a pessoa não percebe. Quando ela tá no relacionamento, ela não sabe por que ela tá agindo daquela forma, por que ela tá esperando daquela forma, né? Depois, Exatamente. para ela purificar isso daí, para ela perceber, para ela purificar, vai ser muito mais difícil. Uhum. Nós Eu temos falei 5 minutos. 5 minutos. É, e essa questão mesmo do filme, das comédias românticas, que eu acho que influencia muito para a mulher, mas as Uhum. música, uma coisa que a maioria das pessoas tem que entender, que música, ela é a arte mais próxima da gente. De todas as artes que existem, ela é a que mais toca, mais facilmente toca o nosso coração. Né? Então, música é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tanto que a gente decora muito rápido, né? É muito rápido pra gente decorar uma música. É aquela música que é muito chata, muito ruim. Eu já sei a letra. Mas, meu Deus, eu nunca coloquei essa música pra ouvir. Eu já sei a letra dela. Então, tomar cuidado. Eu vejo muitas pessoas que às vezes não conseguem sair de uma situação de tristeza porque elas Uhum. estão todo momento remoendo esse tipo de coisa, voltando a esse tipo de música ruim. Então, é a mesma coisa que eu falo. Se você tem maturidade, se você, né, tá um nível acima, a música que você ouve não vai fazer diferença. Tá? Uhum. Mas se você se sente mais frágil, se você se sente uma pessoa que tem uma dificuldade maior, mais sensível, toma cuidado com tudo isso. E voltando aqui, né, combater a ociosidade, Uhum. oferecer bons objetos à imaginação, assista bons filmes, leia bons livros, converse com pessoas santas, com pessoas boas, com pessoas Uhum. inteligentes, né, esse tipo de coisa. E também não dá muita importância para a distração. Não fica dando Uhum. atenção, não fica achando que aquilo tem importância. Não tem. Né? Faz o que você tem que fazer. Né? É sempre aquela coisa, é assídia. Né? A gente fica Uhum. lá, essa dispersão que a gente tem, algumas meninas aí falaram, eu me disperso muito fácil. Isso é assídia, né? Pesquisem sobre assídia, leiam sobre assídia, e porque é exatamente isso que a assídia faz. Ela vai te dispersando, vai te tirando. Então, tô fazendo uma coisa, tô fazendo uma coisa. Tô conversando com você, eu tô Uhum. conversando com você, eu não tô mexendo no meu celular. Né? Eu tô assistindo um filme, eu tô assistindo um filme. Eu não tô ouvindo música e assistindo um filme. Porque, infelizmente, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo e acostumamos com isso. Né? Estão perguntando aí sobre dica de filme. E rapidinho já vou falar, gente, já vou convidar a Laís para uma nova live. Gente, eu quero fazer uma live com ela sobre as comédias românticas e vai. Então, ela foi falando, foi tendo várias ideias. Mas dica de filme, Laís, para as Ai, pessoas aqui. siga as Penélopes. Lá a gente coloca um monte de Isso, dica de sim. filme. Eu É, vi, até perguntei para elas onde achar o filme. e isso, a gente indicou esses dias o Amor Chega Suavemente, que é uma saga de filmes muito bonitinha. Tem acho que 12 filmes, e daí fizeram uma série Uhum. depois. Mas assim, a gente sempre vai colocando lá filmes, dicas de filmes, e vão seguindo a gente lá, que livros e filmes e séries a gente está sempre falando lá. Vocês colocaram umas séries coreanas, eu acho, também, né? A Rapuk é das séries coreanas, eu Ah, não tá. assisto, é a Rapuk que assiste. Gente, então a gente está no finalzinho, mas nossa, eu amei.
Pena que caiu um monte aqui, mas se Deus Não. quis, mas deu tudo certo. Gente, mas a gente pode fazer depois uma outra com o mesmo tema, só como alimentar o imaginário, se a Laís aceitar, se as meninas aceitarem, as meninas Penélope. E com certeza, Laís, já fica o convite, você já pensar aí numa data para a gente falar sobre as comédias românticas, como as comédias românticas influenciam no imaginário da mulher, sobre essa questão que você falou, a mulher que deixa o pensamento à solta, e aí, né? E aí é a louca da casa, né? E aí se Exatamente. perde tudo. Exatamente. E aí se perde, e aí, na verdade, ela se distrai até de uma vida de oração, de uma vida interior, de uma vida em Deus. E se ela se distrai dessa vida interior, de uma vida em Deus, com muito mais facilidade, ela deixa de buscar virtudes e cai numa vida de vícios, né, de pecados e tudo. E então, assim, é um tema muito sério, porque às vezes a gente acha, a comédia romântica é tão bonitinho, mas na verdade realmente é uma coisa muito séria, né? E a gente, Eu no tenho uma último longa minuto, história. a Laís, muito obrigada, Laís, que a Laís se despeça. Gente, muito obrigada por cada um que ficou esse tempinho aqui com a gente. E um grande abraço. Um beijo, gente. Obrigada. Sigam lá o Clube das Penélopes. Gente, sigam as meninas Clube das Penélopes. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. E eu vou salvar. Beijo.